Olá, seja bem-vindo a mais uma história do nosso canal Heróis Além da História. No vídeo de hoje vamos falar sobre a independência do Brasil e a construção da nossa nação desde os fatores que levaram à separação de Portugal até o legado de Dom João VI e Dom Pedro I, e a formação das capitais brasileiras. A independência do Brasil não foi um simples ato isolado de vontade política. Foi o resultado de um processo longo, cheio de tensões, interesses e transformações que se desenrolaram ao longo de décadas. Para entender por que o Brasil se separou de Portugal, é preciso olhar para o contexto mais amplo. O mundo estava mudando, e a colônia portuguesa na América já não cabia mais dentro do sistema colonial que a sustentava. Tudo começou com as grandes transformações do século XVIII. A Revolução Industrial na Inglaterra e as ideias iluministas vindas da Europa questionavam o poder absoluto dos reis e a dominação colonial. O mundo passava por uma revolução de pensamento. Liberdade, igualdade e soberania dos povos tornaram-se ideais universais. Na América, os ventos da independência já sopravam. Os Estados Unidos haviam se libertado da Inglaterra em 1776, e as colônias espanholas iniciavam suas lutas pela emancipação. No Brasil, essas ideias encontraram terreno fértil. A elite colonial, formada por grandes proprietários de terras, comerciantes e intelectuais, começou a questionar o domínio português. O sistema colonial, que obrigava o Brasil a comprar produtos manufaturados da metrópole e vender matérias-primas a preços baixos, já não atendia aos interesses de uma sociedade em crescimento. O comércio com outros países era cada vez mais desejado, e as restrições impostas por Lisboa eram vistas como um obstáculo ao progresso. Além disso, o território brasileiro havia se transformado enormemente desde o início do século XIX. O governo de Dom João VI havia criado instituições, aberto os portos, fortalecido a economia e elevado o país à categoria de Reino Unido. Essas medidas deram ao Brasil uma autonomia que não poderia mais ser revertida. Quando Dom João retornou a Portugal em 1821, as Cortes de Lisboa exigiram que o Brasil voltasse à condição de colônia, uma exigência que soava como um retrocesso inaceitável. Outro fator crucial foi o sentimento de identidade nacional que começava a florescer. O povo brasileiro, embora diverso em origens e culturas, começava a se reconhecer como parte de uma mesma terra. O idioma comum, a religião, os costumes e o vasto território compartilhado criaram um senso de pertencimento. As pessoas já não se viam apenas como súditos de Portugal, mas como habitantes de um país com vida própria. As elites brasileiras, que haviam se beneficiado das reformas de Dom João VI, temiam perder seus privilégios e autonomia caso o poder voltasse a Lisboa. Muitos desses homens, influenciados pelas ideias liberais e pelo exemplo das colônias vizinhas, começaram a apoiar abertamente a causa da independência. Era um movimento político, mas também econômico. Queriam liberdade para negociar, produzir e decidir o destino do país. A Revolução Liberal do Porto, em 1820, foi o estopim. As cortes portuguesas exigiam o retorno do rei e a recolonização do Brasil. Eles pretendiam anular todas as decisões tomadas desde 1808 e subordinar o país ao governo central em Lisboa. Isso gerou revolta entre os brasileiros, que viam naquelas medidas uma tentativa de apagar tudo o que havia sido conquistado. Nesse contexto tenso, a figura de Dom Pedro tornou-se central. De início, ele tentou conciliar os interesses das duas partes, mas as exigências das cortes tornaram isso impossível. O povo o apoiava, as elites o aconselhavam e os militares o protegiam. O episódio do Dia do Fico, em 9 de janeiro de 1822, foi o ponto de virada. Dom Pedro decidiu permanecer no Brasil, desafiando os portugueses. A partir daí, o movimento pela independência ganhou força. O ministro José Bonifácio de Andrada e Silva, homem culto e patriota, orientou Dom Pedro a organizar um governo nacional. Foram criados ministérios, assembleias e forças armadas próprias. As províncias começaram a se alinhar com o príncipe regente, e o Brasil passou a agir como uma nação independente, mesmo antes da declaração oficial. Mas o caminho não foi tranquilo. Em várias regiões do país, especialmente no norte e no nordeste, havia resistência de tropas portuguesas e governadores fiéis à metrópole. O Brasil caminhava para uma ruptura inevitável. Foi nesse cenário de tensão que, em 7 de setembro de 1822, às margens do riacho Ipiranga, Dom Pedro ergueu a espada e proclamou: independência ou morte. Com esse gesto, o Brasil rompia definitivamente seus laços com Portugal. Poucos meses depois, em 1º de dezembro de 1822, Dom Pedro foi coroado imperador constitucional e defensor perpétuo do Brasil, dando início ao Império do Brasil. Era o nascimento oficial de uma nova nação. Entretanto, a independência não significou de imediato liberdade total.
o país precisou enfrentar batalhas e resistências em diversas regiões. Na Bahia, no Maranhão e no Pará, tropas portuguesas ainda lutavam para manter o controle. Foi somente após longas campanhas militares entre 1823 e 1824 que o domínio português foi completamente eliminado do território brasileiro. Outro desafio era o reconhecimento internacional. Portugal só aceitou oficialmente a independência em 1825, mediante o pagamento de uma indenização de 2 milhões de libras esterlinas, financiadas pela Inglaterra. Esse acordo marcou o fim formal da ligação colonial, mas também consolidou a influência britânica sobre o Brasil, que passou a depender fortemente dos empréstimos e do comércio com o Reino Unido. Internamente, o novo império precisava se organizar. A Constituição de 1824, elaborada sob a orientação de Dom Pedro I, criou um sistema político centralizado, garantindo a autoridade do imperador, mas também estabelecendo os direitos básicos dos cidadãos. Era um equilíbrio delicado entre tradição e modernidade, entre a herança monárquica e os ideais de liberdade que haviam inspirado a independência. O fato de o Brasil ter se tornado uma monarquia independente, e não uma república como as colônias espanholas, foi resultado direto das circunstâncias. A presença da família real no país desde 1808 deu ao Brasil uma estrutura de Estado mais sólida, evitando o caos político que assolou outras nações americanas. Enquanto vizinhos se fragmentavam em guerras civis, o Brasil permaneceu unido sob o símbolo da coroa. Mas a independência também trouxe novos desafios. O país precisava lidar com a desigualdade social, a escravidão e a dependência econômica externa. A liberdade política não significava liberdade para todos. Milhões de pessoas ainda viviam escravizadas, sustentando a base econômica da nova nação. A contradição entre independência e escravidão se tornaria um dos maiores dilemas da história brasileira, que só seria resolvido décadas depois. Mesmo assim, o 7 de setembro de 1822 marcou o nascimento de uma ideia, a do Brasil como nação soberana. Pela primeira vez, os brasileiros podiam decidir seu próprio destino, com suas leis, seu governo e sua identidade. A independência não foi apenas uma ruptura política, mas um passo essencial na construção do sentimento de pertencimento nacional, que uniu povos, culturas e tradições em torno de uma mesma bandeira. Assim, o movimento de independência não deve ser visto como um ato isolado de bravura, mas como o resultado natural de um processo de amadurecimento político, econômico e cultural. Foi a culminação de séculos de transformações, conquistas e lutas silenciosas que prepararam o Brasil para caminhar com as próprias pernas. O grito do Ipiranga ecoou muito além de São Paulo. Ele ressoou nos campos, nas cidades, nas senzalas e nos palácios, anunciando que uma nova era havia começado. O Brasil deixava de ser um domínio e se tornava um império. Uma terra de contrastes e esperanças, pronta para escrever seu próprio capítulo na história do mundo. Cada capital teve sua importância e sua função no desenvolvimento do país. De Salvador, a primeira sede do governo colonial, ao Rio de Janeiro, que se tornou o coração do império, e finalmente a Brasília moderna, símbolo de unidade e progresso. Cada uma dessas cidades representa uma etapa da construção nacional, um passo na longa jornada de um povo em busca de identidade. A independência, por sua vez, foi o momento em que essa identidade ganhou voz. Hoje, quando olhamos para trás, vemos que o legado de Dom João VI e Dom Pedro I não está apenas nos monumentos ou nas datas comemorativas. Está na capacidade que o Brasil teve de permanecer unido em um território imenso, de erguer sua bandeira e de acreditar em seu próprio futuro. A independência foi apenas o início de uma jornada que continua até os dias de hoje. A jornada de um povo que luta, sonha e constrói. E é por isso que compreender o passado é fundamental para entender quem somos. E assim terminamos mais esse episódio do canal Heróis Além da História. Se inscreva no nosso canal para apoiar o nosso projeto, deixe um comentário para que a gente possa melhorar o conteúdo, compartilhe com amigos e familiares que gostam de boas histórias e deixe aquele like. Gratidão a todos e até a próxima.